minha querida, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar a nossa terceira aula de História com o tema O cultivo da cana e a produção do açúcar, tá bom? Então, peguem agora o seu livrinho de História, este aqui, ó, o livrinho de História. Vocês irão abrir este livro de História na página 31 e vamos iniciar a nossa aulinha, tudo bem? E a história do açúcar no Brasil. O açúcar. Holandeses e franceses invadiam o Brasil para extrair o pau-brasil. Holanda e França invadiam pelo mar. Eles queriam levar o nosso pau-brasil. Então, eles invadiam o Brasil e levavam, extraíam o pau-brasil, que pertencia a Portugal. Era brasileiro o pau-brasil, mas como Portugal, que foram os primeiros a chegar aqui, eles ganharam direito a extrair o pau-brasil. França e Holanda ficaram sabendo e vinham até aqui para também extrair o pau-brasil, levar a madeira para a Europa para também ter lucro. O rei de Portugal ficou sabendo da história, ficou sabendo da invasão dos franceses e dos holandeses e ficou com muita raiva. Isso não vai ficar assim. O Brasil é nosso. Fomos nós que descobrimos o Brasil, Portugal. Vou mandar uma expedição para lá e vou acabar com isso. Franceses e holandeses não vão roubar o meu pau-brasil. O pau-brasil é português. Assim, no ano de 1530, o rei mandou Martim Afonso de Souza para colonizar o Brasil e ele trouxe as mudas de cana. Com isso, o rei conseguiria colonizar o Brasil, ou seja, tomar posse e explorar as riquezas do território, e ainda conseguiria outro lucro, a segunda riqueza produzida pelo Brasil, que foi o açúcar, né? O Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas de cana. Assim, ele enviou Martim Afonso de Souza no ano de 1530. Ele veio para o Brasil e trouxe consigo as primeiras mudas de cana-de-açúcar, as primeiras mudinhas de cana-de-açúcar, pois a cana não era original do Brasil. Ou seja, ela não nasceu aqui no Brasil, ela foi trazida por Martim Afonso de Souza no ano de 1530. O cultivo da cana e a produção do açúcar. Nessa época, era muito comum franceses e holandeses invadirem o litoral para extrair pau-brasil. Para resolver o problema, os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva. A ocupação dos territórios pelos portugueses dificultaria a invasão das terras por outros europeus. Colonizar é tomar posse e explorar as riquezas de um território. Bom, nesse primeiro parágrafo aí, fala o seguinte. Bom, a tia Luciana explicou nas outras aulas de história que o Brasil, né, foi descoberto pelos portugueses, né? Eles tiveram primeiros contato com os índios que moravam aqui, né? Aí os portugueses começaram a se apropriar das terras do Brasil, começaram a ver o que tinha de riqueza, começaram a explorar o pau-brasil, né? Que foi a primeira riqueza explorada aqui no Brasil, começaram a extrair o pau-brasil para vender, né? E nessa época também começou a ter invasão de território. Os franceses e os holandeses começaram a invadir o litoral do Brasil para explorar, para extrair o pau-brasil também. E os portugueses não queriam que isso acontecesse, eles queriam somente eles extraindo o pau-brasil para eles ganharem dinheiro sozinhos. Não queriam invasão, né? E aí eles começaram a ocupar os territórios, os portugueses começaram a ocupar os territórios, começaram a vir de Portugal ocupar aqui. Com que finalidade? Eles começaram a ocupar os territórios do Brasil para evitar os ataques europeus, para evitar que os franceses, que os holandeses, que outros europeus viessem
invadir, né, e explorar o pau-brasil. Entenderam? Vamos agora para a leitura do nosso segundo parágrafo. Martim Afonso de Souza foi enviado ao Brasil pelo rei de Portugal em 1530. Além de pessoas, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar. O objetivo era cultivar a planta e, com ela, produzir açúcar na colônia. Esse produto foi escolhido porque era muito valorizado na Europa e os portugueses conheciam os mecanismos para produzi-lo e exportá-lo. A riqueza gerada pela produção do açúcar poderia tornar a colônia mais atraente para outros grupos de portugueses, favorecendo o processo de colonização. Bom, gente, aí no segundo parágrafo diz que Martim Afonso de Souza veio para o Brasil, para a colônia. E quem enviou Martim Afonso de Souza para o Brasil foi o rei de Portugal, tá? E Martim Afonso de Souza veio com mudas de cana-de-açúcar. Para quê? Para plantar, para cultivar essa planta, né? E produzir o açúcar, que era um produto muito valorizado na Europa, né? Com isso, né, os portugueses ganhariam dinheiro e também eles, com a fabricação do açúcar aqui, eles também deixariam o país, né, o Brasil, mais atraente. Como assim mais atraente? Para os portugueses que moravam em Portugal. Porque, no caso, o rei de Portugal precisava, naquele momento, que o Brasil fosse colonizado, né? Ele precisava que em todos os territórios do Brasil tivessem pessoas morando, né? Colonizasse todo o Brasil. Para quê? Para evitar as invasões que estavam acontecendo, como a tia Lu explicou no primeiro parágrafo, né? O Brasil estava sofrendo invasões dos territórios, para as pessoas que queriam extrair o pau-brasil e começaram a invadir, né? Os holandeses, ou seja, os europeus. Então, o rei de Portugal, ele queria colonizar todo o território do Brasil para evitar isso. E aí ele começou a produzir aqui o açúcar. Terceiro parágrafo. O primeiro engenho de açúcar foi instalado na vila de São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo. Mas, devido a condições climáticas, localização estratégica e solo mais adequado para o cultivo da cana, entre outras características, foi no nordeste da colônia que a produção do açúcar mais prosperou. Bom, gente, aí no terceiro parágrafo diz que o primeiro engenho foi instalado em São Vicente, em São Paulo, tá? Foi o primeiro engenho. O que é engenho? É o local onde se plantava cana-de-açúcar, onde se produzia o açúcar, tá? Mas o primeiro foi em São Paulo. Mas o que mais prosperou, que deu mais certo, foi no Nordeste, tá? Por quê? Porque lá no Nordeste a temperatura era mais correta, era mais certinha, o solo era melhor para o plantio da cana-de-açúcar. Então, o que mais deu certo, o que mais prosperou foi no Nordeste, tá? Porque a produção, o solo, tudo era mais adequado para o plantio da cana-de-açúcar. E assim, né, facilitou o plantio e a produção do açúcar. Bom, gente, a tia Lu tá mostrando para vocês essa fotinho aí do livro, tá? E aí é a representação do cultivo de cana e produção do açúcar, tá? Vocês saberiam me dizer quem são esses aqui, ó, trabalhando na produção da cana, no plantio e na produção do açúcar? No plantio da cana e na produção do açúcar. Eles são os negros escravizados. Sim, eles trabalhavam no plantio e na produção do açúcar. Sabe de onde eles vieram? Da África. E vieram forçados
em navios negreiros, tá? Nós vamos ver mais à frente essa história sobre os negros africanos, tá? Nos engenhos haviam os senhores de engenho, tá? E eles que controlavam o cultivo da cana e a produção do açúcar, os senhores dos engenhos. Agora vocês irão ter aquele tempinho para realizar os exercícios do livro da página 31, tá? São A, B e C, tá? 3 perguntinhas sobre a matéria, respondam, que a tia Lu vai voltar para fazer a correção com vocês, tá bom? Vamos lá para as correções, tá bom? Número 1. Responda as questões no caderno. A. Por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva? O que é colonizar o Brasil de forma efetiva? De forma definitiva, né? Tinha que fazer isso, senão eles não iam, e eles iam ficar sofrendo ataques, invasões, tá? Então, por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva? Porque eles precisavam proteger o Brasil. Proteger de quê? O Brasil não estava sofrendo invasões dos europeus, dos holandeses, dos franceses. Os europeus queriam vir aqui para extrair o pau-brasil, né? E aí os portugueses quiseram colonizar efetivamente, para não sofrer mais invasões, tá? Então, eles queriam proteger o Brasil contra os ataques, contra as invasões dos europeus, certo? Na letra B, está perguntando assim, como essa colonização foi feita no início, né? Lá no início, a colonização começou através do quê? Por meio da ocupação do território. O território começou a ficar ocupado. Enviaram para cá o rei de Portugal, o Martim Afonso de Souza, né? E aí, com outras pessoas. E com ele trouxe mudas de cana-de-açúcar, lembra que a tia Lu falou isso? Que aí eles começaram a cultivar, né? Começaram a cultivar e a produzir o açúcar. Começaram a cultivar a cana-de-açúcar e começaram a produzir o açúcar. Então, foi desta forma que se iniciou a colonização, né? Vieram para cá, ocuparam o território, começaram a plantar a cana-de-açúcar e a produzir o açúcar. Bom, gente, na letra C pergunta por que o açúcar foi escolhido para ser produzido no Brasil, tá? Como a tia Lu já tinha explicado anteriormente, o açúcar, ele era um produto muito valorizado na Europa, né? Eles queriam, e com isso, com a produção do açúcar aqui na colônia, eles iriam chamar a atenção, que é o que eles queriam, né? E também, os portugueses, eles já entendiam sobre o plantio de cana-de-açúcar e sobre a produção do açúcar. Então, para eles não seria um mistério, eles já entendiam muito bem. E também porque aqui no Brasil, o solo, o clima já era muito bom para o plantio de cana-de-açúcar, era muito favorável, tá? Então, por isso que foi escolhido produzir o açúcar aqui no Brasil, tá? Agora nós iniciaremos a leitura da página do livro de História 32. Como se cultiva a cana? Africanos escravizados faziam todo o trabalho de cultivo da cana, trabalhando de 14 a 17 horas por dia, sob vigilância constante dos feitores. Primeiro, eles derrubavam parte da mata. Depois, com enxadas ou arados, preparavam a terra para plantar as mudas. A cana era colhida cerca de 1 ano depois do plantio. Nesse período, os escravizados retiravam o mato da plantação.
também faziam outros trabalhos no engenho. Bom, gente, aí no primeiro parágrafo da página 32, fala aí sobre o plantio da cana-de-açúcar, sobre o trabalho dos escravos, né? E aí ele fala, no primeiro parágrafo, que os escravos faziam todo o trabalho da plantação de cana-de-açúcar. Eles trabalhavam cerca de 14 a 17 horas por dia, tá? Trabalhavam muito, o tempo todo trabalhando, só viviam plantando, vendo lá a colheita e tal. E os feitores ficavam lá tomando conta dos escravos, para eles não fugirem, para eles não deixarem de trabalhar, tá? E para isso serviam os feitores, para tomar conta dos escravos, tá? E os escravos, eles preparavam a terra para o plantio, tá? Para o plantio da cana-de-açúcar, né? Eles preparavam, deixavam tudo direitinho, né? E após o plantio da cana, demorava um ano, depois que plantava a cana, se passava depois de um ano que eles poderiam colher a cana, tá? A cana de açúcar. E durante esse tempo que eles ficavam esperando para poder colher a cana de açúcar, eles não ficavam parados não ficavam descansando não. Eles continuavam tirando matinhos das plantações, tá? Limpando a plantação para não encher de mato na hora de colher, não ficar ruim para colher, né? Ficavam limpando lá as plantações, tirando os matinhos. E também eles faziam outros trabalhos nos engenhos. Então eles não ficavam parados, trabalhavam o tempo inteiro, tá? Segundo o parágrafo da página 32. Na época da colheita, ateava-se fogo ao canavial para facilitar a circulação por ele. Era a queimada. Com facões e foices, os escravizados cortavam a cana e carregavam os feixes até os carros de boi. A cana era levada até a casa da moenda. Lá iniciavam a produção do açúcar. Aí no segundo parágrafo da página 32, fala sobre, né, já se passaram um ano, tá na época da colheita da cana-de-açúcar, né? Aí o que eles fazem? Colocam fogo no canavial para ajudar, para eles conseguirem entrar, tá? Os escravos, tá? Colocam fogo na parte para eles conseguirem entrar no canavial. E aí eles pegam foices, tá? Facões, cortam a cana, tá? Pegam as canas, colocam nos carros de boi, tá? Coloca no carro de boi. E aí o carro de boi vai levando essa cana para a casa da moenda. Lá na casa da moenda é o local onde é produzido, onde se transforma a cana-de-açúcar em açúcar. Então, na casa da moenda onde acontece a produção do açúcar. Temos aí duas fotos, tá? A primeira é a representação de trabalhadores escravizados em canavial, 1881. O homem a cavalo é o feitor. Olha, esse aqui é o feitor, vigiando os escravos para não fugirem, para não deixarem de trabalhar, tá? Aqui, ao lado, é um trabalhador rural durante a colheita de cana-de-açúcar em Teresina, 2015. Percebam que essa foto mostra os escravos, o feitor, ou seja, é uma foto muito antiga, tá? E essa aqui é uma foto atual, de 2015, mostra um trabalhador rural, tá? Essa foto é mais antiga, essa é atual. Agora a tia Lu vai dar aquele tempinho bem importante para vocês mostrarem que realmente prestaram atenção nas explicações, ok? Volto já, hein? Voltamos aqui com as nossas correções da página 32. Número 2 está pedindo para você observar as imagens e comparar os trabalhadores retratados nelas, tá? Vai comparar essas duas imagens aí
e vai ver, vai comparar os trabalhadores que existem nela, ou seja, os escravos, né, na primeira, de 1881, e a de 2015, esse trabalhador rural aí. Há diferenças entre eles? Sim, há diferenças. Quais? Bom, diferença entre eles. Olha aqui, nessa primeira imagem, estão os escravos, né? Eles usam somente roupas, são só vestidos, mas estão descalços, né? Na segunda imagem, tá? A diferença são as roupas, ó. Na segunda imagem ele usa equipamentos de proteção, tá? Usa capuz, luva, bota, tá? Então essas são as diferenças. E aí pergunta também, e semelhanças? Há semelhanças entre eles? Vamos ver novamente. Sim, há semelhanças. As duas fotos mostram o quê? A retirada da cana de açúcar. Estão usando facões. Aqui está usando facões e aqui também está usando facões. Tá? Então a semelhança é essa. Tá? Uso de facões. 3. Ainda se fazem queimadas no Brasil. Algumas são feitas em áreas já desmatadas para facilitar a atividade agrícola. Outras para desmatar o local. Muitas são ilegais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais realiza um monitoramento, observação das queimadas por meio de imagens produzidas por satélite. Converse com os colegas e responda: qual é a importância do monitoramento das queimadas? Por que é importante monitorar as queimadas? Por quê? Porque as queimadas fazem mal ao meio ambiente, né? A queimada, ela prejudica o meio ambiente. Ela causa desmatamento, ela causa poluição do ar, ela mata os animaizinhos, né? As queimadas. Então, ela precisa ser monitorada para evitar que prejudique, para não prejudicar o meio ambiente, tá? Então é isso, gente. Finalizamos mais uma aulinha de história. Nossa terceira aula de história finalizada com sucesso, não é verdade? E espero vocês na próxima semana com mais informações, tá bom? Beijos!